Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu convido você a meditar comigo lá em 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos ler do versículo do 7 até o 16. Nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus provedor. Deus, Ele sempre vai agir, Ele sempre vai fazer, ajudar na vida daquele que precisa. Deus, Ele olha para nós e Ele tem graça, Ele tem misericórdia por nós. Então Deus, Ele sempre vai ajudar aquele que precisa. E Ele vai reagir no sobrenatural na vida daquele que tem fé. Aquele que tem fé, ele vive o sobrenatural de Deus. Porque nós somos movidos por fé. Nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós estamos vivendo, mas nós vivemos por fé. E a nossa fé está em Cristo Jesus. Quando eu tenho fé em Deus, quando eu creio no poder sobrenatural de Deus, eu vou viver os milagres do Senhor sobre essa terra. Tudo aquilo que aos olhos dos homens é impossível, eu vou viver. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E não há nada que Deus não possa fazer. Nem por mim, nem por você. Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o único. Então, a palavra de hoje, ela vai nos levar a essa meditação. Como que muitas vezes nós estamos inseridos numa circunstância onde parece que aquilo é o fim, aonde parece que nada mais vai dar certo, mas é ali da onde, quando nós temos a certeza de que nada mais nós podemos fazer, é aonde Deus começa a agir. Enquanto eu creio que eu posso fazer, eu posso prover, eu posso mudar pela força da minha capacidade, pelos meus entendimentos, conhecimentos, pelas minhas habilidades, pelos meus recursos humanos, Deus não vai colocar a mão. Deus, Ele vai colocar a mão, Ele vai começar a agir a partir do momento que eu tenho certeza que eu não posso fazer nada. E eu entrego tudo isso para Deus. A partir dali é onde Deus, Ele começa a fazer o sobrenatural. O sobrenatural começa a agir em favor da minha vida. Amém? Então eu quero convidar você a abrir comigo lá em 1 Reis. Nós vamos estudar hoje sobre a viúva de Sarepta. Amém? Que é onde Elias ele é levado até essa cidade, aonde está essa viúva. E ali tudo vai acontecer, tudo vai ser mudado, transformado ali na situação daquela mulher, através de uma palavra de Deus sobre a vida dela. Amém? Então, vamos ler comigo? Lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Bom dia, Tati. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e seu filho. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do nosso Senhor proferida por Elias. Essa palavra é muito linda, ela é muito forte. Porque aqui nós vemos que Deus, quando Ele dá uma palavra, quando Deus ele faz uma promessa, Deus ele é Deus de aliança. Deus não quebra aliança. Deus ele não fala uma coisa hoje e desfala amanhã, como nós muitas vezes fazemos. Deus ele é fiel e cumpridor da tua palavra. Então, a partir do momento que ele lança aqui uma palavra sobre a vida dessa mulher, sobre a vida ali de Elias e o filho dela, Deus ele vai prover o alimento até voltar a chover. Não importa quanto tempo foi esse. Não sabemos aqui quanto tempo mais ficou sem chover. O que nós temos que entender é que não importa, para Deus, nada limita Deus. Nada vai limitar o poder de Deus. Não é o tempo, não são as estações, não são o nosso relógio, não é o calendário. Não é diagnóstico, não é sentença, não é nada terreno que vai limitar o poder de Deus. Porque Deus ele age no sobrenatural. Aquele que tem fé, aquele que crê que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, independente de toda a circunstância ao redor. Porque ali essa terra, nós vamos ler que ela estava passando por um período de seca. Porque se você abrir um pouco antes, lá no comecinho do versículo 17, aqui Elias, ele vai até Acabe e ele vai e dá uma palavra para o rei Acabe. Quem era rei Acabe? Você lembra? Era casado com Jezabel, que foi um dos piores reinados que Jerusalém enfrentou, foi com o rei Acabe, porque depois que ele casou com Jezabel, ele foi completamente contaminado, ele já não era um rei bom. Mas depois que ele se casou com Jezabel, ele ficou ainda um pouco pior do que já era. E ele ali é influenciado por Jezabel. Jezabel, ela veio de uma religião aonde eles cultuavam vários deuses. Então ali eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. E ela leva essa tradição ali para o povo de Deus. E o povo de Deus começa a se contaminar, começa a adorar vários deuses. E ali eles adoram o rei Baal, o deus Baal. O deus Baal, ele era ali cultuado por aquele povo ali idólatra, porque ele representava o deus da fartura, da agricultura, das boas colheitas. Então, quando eles passavam por um período de chuva, onde a terra ficava fértil, e aí eles plantavam e colhiam muitos frutos ali da terra, eles faziam festas e mais festas em culto a esse deus Baal. Então, Deus ele manda Elias entregar uma palavra para Acabe, que a partir daquele dia não iria mais chover, enquanto Deus não mandasse cair chuva. Por quê? A partir do momento que a terra fosse ficar seca, toda aquela adoração a Baal, ela ia cair por terra, porque aonde está então esse Deus? Aonde está então o Deus que é o Deus da agricultura, que é o Deus da fartura? Aonde ele está no tempo de seca? Porque o nosso Deus, ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Independente se você está feliz, se você está triste, se você tem saúde, se você tem doença, se a vida ou se acontece a morte, Deus continua sendo Deus. Deus não muda. Deus ele é imutável. O nosso Deus, ele é soberano. Ele não age de acordo com a humanidade. Ele é Deus. Ele é onipotente. Ele não precisa de nada, de nem ninguém, de nenhum recurso da natureza, muito menos de um recurso humano para ele agir ou deixar de agir. Então, a partir do momento que Elias ele entrega essa palavra para Acabe, ali então começa a ser descortinado, a cair ali tudo por terra
sobre esse Deus Baal, sobre a vida daquelas pessoas, porque não ia chover, ia secar tudo, então cadê esse Deus? Que raio de Deus é esse? Que de repente não chove e não nasce mais nada? Ora, se ele é Deus, por que ele não está fazendo? Então essa era a intenção do Senhor, trazer esse entendimento para aquelas pessoas que estavam ali adorando a esses deuses, adorando a Baal, que eles voltassem ao único verdadeiro Senhor, ao único verdadeiro Deus. Então ele chega lá até Acabe e lança essa palavra, que não iria mais chover. A partir do momento que ele lança, ele entrega essa palavra a Acabe, que ele vai lá com toda a coragem e ousadia, porque ele está ali debaixo de uma palavra de Deus, então ele vai e entrega isso. No versículo 2, fala que depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui. Por quê? Ele ia ser perseguido, Elias ia ser perseguido, ia ser morto, ia ser ameaçado, porque ele vai e entrega algo completamente contrário ao Acabe e Jezabel. Então ele fala: saia daqui e vá até os ribeiros do Queride e fica lá na margem desse riacho, porque ali ainda tinha água, e ali eu vou prover o seu sustento. Então Deus, ele tira Elias do meio dessa confusão, porque ia gerar ali uma perseguição contra a vida dele, porque Acabe ia fazer com que todo o povo se voltasse contra Elias, porque não está mais chovendo, não tem mais o que colher, não tem como plantar, a terra está seca, esturricada. Vamos acabar com o homem que lançou uma palavra contra nós. Então ele tira Elias dali e manda Elias ir ali para o leste ali do Jordão, num lugar onde ele estaria protegido, e ali ele ficaria pelo tempo que o Senhor determinasse. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Elias, em nenhum momento, chegou até Deus e falou assim: mas Deus, eu vou para lá, como que eu vou viver na beira de um riacho? Como que eu vou me sustentar? Por quanto tempo eu vou ficar? Não, ele não pergunta nada, ele simplesmente obedece ao Senhor. E aquele que obedece a palavra de Deus, ela vai viver o sobrenatural. Prova disso que ele fica ali sendo alimentado por corvos. Deus fala que dei ordem aos corvos. Deus, ele usa quem ele quer, irmão. Deus, ele usa as pessoas mais improváveis. Deus, ele age da forma que ele quer. Às vezes aquela pessoa que você não acredita que ela é capaz de te ajudar em algo, aquela pessoa que você fala, mas nunca que vai vir nada dela, é dela que vai vir. Porque Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, porque ele é Deus. Então ele manda ali corvos, e os corvos traziam alimento. E os corvos não traziam restos de carne para ele. Porque os corvos, eles também se alimentam de carnes. Também são considerados como aves impuras, que comem carnes em decomposição. Mas aqui não, quando a partir do momento que ele deu ordem aos corvos, e ele tem domínio sobre toda a criatura da terra, então os corvos ali, em obediência ao seu Criador, eles levavam o alimento para Elias todos os dias. Então ali ele tinha a água e ele tinha o alimento. Mas acontece que, pelo tempo que a terra ficou sem chover, esse riacho também secou. Aí você vai pensar assim: nossa, mas Deus mandou ele lá e aí o riacho secou, então por que Deus manda muitas vezes a gente em lugares aonde por um tempo dá certo e de repente já não dá mais? Se eu estou debaixo da palavra de Deus. Acontece que na vida da gente existem ciclos, começo, meio e fim. E nós vamos viver na obediência do Senhor dentro desses ciclos. Quando aquilo acaba, Deus, ele vai te mandar para outro lugar, até ele determinar novamente
o fim daquele tempo para te mandar para outro lugar. Porque os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Elias podia ter achado que ali era o plano perfeito para ele viver o resto da vida na beira de um riacho. Ele poderia achar isso. Mas Deus, ele tinha um trabalhar na vida dessa mulher aqui, que morava lá em Sarepta. Deus tinha um trabalhar na vida dela. E Deus, ele vai usar a nossa vida para que outras vidas sejam alcançadas. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, porque na nossa vida as coisas não se resumem sobre nós. Deus não vai fazer um milagre na tua vida simplesmente para você somente viver esse milagre. Todas as coisas, elas cooperam para o bem. Então, quando nós... Bom dia, Elisete. Bom dia, Selma. Quando nós estamos dentro de uma situação e nós vamos viver ali um sobrenatural, nós vamos ser abençoados por aquilo que Deus vai derramar em nossas vidas, mas Deus também vai usar as pessoas ao redor. Deus vai alcançar pessoas ao redor, para que elas também sejam alcançadas. Porque essa mulher aqui, quando ele manda ele ir lá para Sarepta, ele fala assim, ó, vá imediatamente. Então, secou a água, acabou aqui o recurso, encerrou esse ciclo, Deus fala para ele, então agora, pega as suas trouxinhas e vá imediatamente para onde eu vou te mandar. Então, Deus ali foi como um GPS para Elias. Vai ali agora. E você vai fazer da forma que eu te mandar. Então, ele é totalmente direcionado por Deus. Deus tinha um propósito neste lugar. Deus tinha um tratamento na vida dessa mulher. E ele vai usar a vida de Elias para isso. Elias é mandado para uma cidade ali de Sarepta, que ela fica ali, vê que fala na cidade de Sarepta de Sidom. Sidom era a cidade próxima já, que fazia já ali do lado, vizinha da cidade de Jezabel. Então era um lugar completamente improvável para Elias estar. Porque Elias tinha lançado aquela palavra, já se havia passado um tempo onde não tinha mais chuva, ao ponto de um riacho secar. Então você pensa, quanto tempo que ali ficou sem chover? E o riacho secou, acabou ali todos os recursos de água. Então ele manda ele imediatamente para essa cidade que fazia fronteira com a cidade de Jezabel, a cidade natal de Jezabel. Então essa mulher aqui que morava nessa cidade de Sarepta também era influenciada por essa religião de Jezabel. Então ali nesse lugar onde essa mulher vivia, em Sarepta, também se adoravam vários deuses. Então Deus tinha um propósito na vida dessa mulher. Deus ia fazer um milagre na vida dela, ia transformar a história dela. Então Elias, ele vai até lá e aí ele pega e fala para ela, sai daqui imediatamente. Ele traça uma rota, você vai até lá. Lá eu já falei com uma viúva e ela vai estar ali no portão da cidade. Na hora que você chegar, Deus já havia preparado tudo. Só que essa mulher, ela não adorava a Deus. Mas veja que Deus falou com ela. Ela ouviu a voz de Deus. E eu creio assim que na hora que ele chega lá, na porta da cidade, e ele vê essa mulher pegando ali aqueles gravetos, isso é a minha opinião. Eu creio que ela não estava ali porque ela estava obedecendo a Deus. Ela estava ali realmente pegando os seus gravetos porque ela ia fazer a última refeição da vida dela com o seu filho. Porque até então ela não cria em Deus. Ela ouviu a voz de Deus, mas ela não estava ainda ali por obediência, porque ela estava pegando 2 gravetos para fazer a sua última refeição. Então ela não estava esperando cozinhar para Elias. Mas Elias, ele chega ali naquela hora
E aí ele pede para ela ali, me dá um pouco de água, tal, e ela ali vai, né, obedece ali a trazer água para ele. Ele fala, viu, mas traz também para mim um pão. Aí ela volta e fala, olha, eu não tenho. O que eu tenho é só para mim e para o meu filho. Depois que eu comer isso, nós vamos morrer, porque ela era viúva. Já não tinha recursos por ser viúva. Ainda mais agora, em um lugar onde a seca havia tomado conta. Todos estavam passando por este problema. Todos, os mais abastados, os mais pobres, ainda mais ela que além de pobre era viúva. Então era geral, a fome era geral, a seca tinha tomado conta da vida de todos. Então ela não tinha mais nada. E aí vem o milagre de Deus, porque aonde nós muitas vezes afirmamos e acreditamos que não temos mais nada, é aonde Deus multiplica. Deus, ele usa o pouco para multiplicar em muito, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, nós não temos que temer as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Porque o milagre não vai depender de mim para fazer. Vai depender de Deus, mas eu tenho que ter fé. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho a minha parte para que o milagre aconteça, que é crer no Senhor e obedecer a sua palavra. Essa mulher aqui, ela não cria em Deus, porque ela fala assim, debaixo da palavra do teu Deus. Ela não fala debaixo da palavra do meu Deus, do teu Deus. Então, até então, era somente de Elias. Não era dela. Então ela afirma para Elias, ele veio, falou comigo, teu Deus, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho como te ajudar. Aí o que ele fala para ela? Não tenha medo. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Não tenha medo. Quando ele fala, vá para casa, está dizendo, vá para o teu secreto. Deus está dizendo hoje para alguém, não tenha medo. Faça o que Deus está dizendo para você fazer. Se Deus está dizendo para você, faça, obedeça. Se Deus está dizendo para você, não faça mais isso, não vá mais por esse caminho, obedeça. Não tenha medo, não tenha dúvida, nós não podemos ter dúvida em relação àquilo que Deus fala para nós. Nós somos servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor. É Ele quem governa a nossa vida. A nossa vida não nos pertence mais. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo é quem vive dentro de nós. E é Ele que vai dar a direção dos nossos passos. Nós vamos ser guiados, governados por Ele. Então nós temos que obedecer à voz do Senhor. Então eu digo a você, não tenha medo. Confia. Confia no Senhor. Porque aquele que tem medo, ele deixa de viver o sobrenatural. Porque qual que é a diferença entre o medroso e o corajoso? A diferença entre o medroso e o corajoso é que o corajoso enfrenta o medo. E o medroso não. Então nós não podemos ter medo. Nós temos que agir debaixo da palavra de Deus. E se o Senhor está dizendo sim ou não, confia nele. E faça exatamente o que o Senhor está dizendo. Elias está dizendo aqui para ela, não tenha medo, faça, vá para casa e faça o que disse. Faça o que disse. Vai lá, faz lá a sua comida para o seu filho, para você, mas antes disso, veja no versículo 13, faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E aí você vai fazer para você e para o seu filho.
Aí ele vem com uma palavra, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então ele está dizendo, quem está falando com você não é o seu Deus. Quem está te dando essa ordem, viúva, não é o seu Deus, mas é o Deus de Israel. Ele está dizendo para você. Ele está garantindo que a farinha não vai acabar e o azeite não vai secar até voltar a chover. Então aqui ele está dizendo, o meu Deus, o Deus de Israel, está dizendo para você, mulher, para não ter medo, apenas obedecer aquilo que ele está dizendo. Simplesmente faça. As coisas de Deus, elas são loucura. As coisas de Deus, você olha muitas vezes e fala, meu Deus, é só Deus mesmo para fazer isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, Paulo fala, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então as coisas de Deus, elas são loucura. Uma mulher que está indo lá, pegando 2 gravetos para fazer uma fogueirinha ali, para acender a sua panela e fazer a sua última refeição. E Deus manda justamente ir para a casa desta mulher que não tinha nada. Mas é da onde não tem nada é que Deus faz tudo. Entende a matemática de Deus? A matemática de Deus, ela é completamente diferente da matemática nossa que conhecemos. Porque é quando nós dividimos que Deus multiplica. É quando do nada Deus faz tudo. E aqui a prova, isso aqui é uma prova para nós. Isso aqui é uma palavra que você não pode esquecer no teu coração. Porque Deus é o Deus do impossível. Acaso há algo que Deus não possa fazer? Não existe nada. Não existe nada que Deus possa fazer. Não existe impedimento para Ele. Deus ele é poderoso para fazer tudo. Tudo. Ele é poderoso para transformar a tua vida do zero. Ele é poderoso para mudar completamente o ambiente da tua casa. Mudar completamente o teu trabalho. Mudar a tua vida financeira, transformar a tua saúde, seja lá o que for. Ele é Deus, ele não vai chegar para você e falar assim, ai, olha, isso eu não posso fazer. Deus, ele é poderoso para fazer tudo. Tudo que esteja de acordo com a sua vontade boa, perfeita e agradável. Às vezes, você está esperando coisas, pedindo coisas a Deus que sinceramente, não vão acontecer da forma que você está pedindo. Não porque Deus não pode fazer, mas é porque não é o melhor para você. E muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus, isso para mim é o melhor. Não é. Nós achamos que é o melhor, mas Deus sabe de todas as coisas. E os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Os planos dele são melhores do que os nossos. Então tem coisa que você olha e você pode hoje dizer, nossa, mas isso aqui é impossível de mudar. Isso aqui não tem como ser transformado. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, aquilo que você olhava até então, dizendo, isso aqui é o fim, comece a declarar as bênçãos do Senhor. Tenha fé que por onde ele passa, ele transforma, ele muda as coisas impossíveis em coisas possíveis e palpáveis da nossa vida. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer. Deus estava fazendo algo ali na vida daquela mulher, porque ele tinha um propósito na vida dela, mas até então ela não cria. Mas a partir do momento que Elias fala para ela, creia, não tenha medo, faça exatamente assim. E aí, debaixo desta palavra, debaixo da palavra do Deus de Israel, essa mulher, ela entra em obediência.
mesmo não crendo, porque ela não cria ainda em Deus, mas por obediência, ela faz aquilo que o profeta falou para fazer, porque profeta era a boca de Deus na terra. Então ela passa a obedecer a Deus mesmo não crendo. Mas Deus tinha um propósito muito além na vida daquela mulher. E ali ela passa a crer no Senhor. Então aquele que você acha que está afastado de Deus, aquele que você hoje vê que esse não tem mais jeito, esse não volta mais para o Senhor. Creia no poder sobrenatural de Deus, dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, dentro do teu coração, na tua mente, na tua saúde, seja o que for, irmão. Creia no poder de Deus, porque Deus vai surpreender você. Assim como Deus surpreendeu essa mulher, porque aqui vai falar que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Então aqui ela obedeceu, ela entrou na obediência. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Sua família. Nós lemos aqui no começo que era ela e o filho. Aqui o alimento já está para a família dela. Então, todas as pessoas que estavam ao redor da vida dessa mulher, todas elas foram beneficiadas, porque a graça, ela alcança quem está perto. O milagre, ele vem, ele vai sendo derramado na vida de muitos. Muitos começam a conhecer, a ser atraídos a Deus através do que Deus está fazendo na tua vida, porque as pessoas vão ver através de você as mudanças. A sua família, ela vai começar a ver coisas dentro da tua casa que ela nunca viu. E ela fala, o que está acontecendo com a vida dela? Por que a vida dela está mudando desse jeito? O que mudou ali? E ali é onde Cristo é apresentado. E todos vão querer a esse Deus. Todos vão querer a esse Jesus maravilhoso. Porque através da tua vida, muitos virão. Através do que Deus vai multiplicar, através daquilo que Deus vai prover dentro da tua casa, creia em nome de Jesus. Estou falando para aqueles que têm fé. Porque fé é você olhar para o caos e ver a solução. Porque Deus, ele é poderoso para fazer isso. Você pode ter certeza de uma coisa, que da onde você menos espera, Deus vai multiplicar na tua vida. Aquilo que você acha que é a última coisa que você tem a fazer, é só o começo. Quando Deus entrar na tua vida, quando Ele mover na tua história, é só o começo. A mulher é que achava que era a última refeição. Mas quando ela não teve medo e ela obedeceu ao Deus de Israel, toda a casa dela foi alimentada, a família dela foi alimentada, até voltar a chover. Porque o nosso Deus é Jeová Jirê, Ele é Deus da providência, Ele é Deus provedor, Ele é a fonte de provisão da nossa vida. A provisão vem dEle, tudo vem dEle, tudo vem dEle. Se você tem alimento dentro da tua casa, é porque Deus proveu. Se você está com saúde, é porque Deus está provendo saúde para você. Se você está trabalhando, é porque Deus está provendo trabalho. Então, nós temos que viver debaixo da obediência dEle. Debaixo da palavra dEle. Não cabe a nós ficar questionando. Não cabe a nós ficar, fazendo maninha, birrinha com Deus. Obedeça a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. De tudo, tudo aquilo que nós precisamos,
Deus provê. Deus não deixa faltar o pão na mesa dos seus. Pode não ter salmão na tua mesa, mas tem sardinha? Glória a Deus. Pode não ter carne moída, mas tem ovo frito? Glória a Deus. Deus, ele provê daquilo que nós precisamos. Deus proveu aquilo que aquela mulher estava precisando, que era o alimento para sobreviver. Num tempo de seca, onde as pessoas estavam morrendo, aonde as pessoas estavam ali minguando de fome, dentro daquela casa havia farinha e azeite. Tinha fruta? Não. Tinha carne? Também não. Mas tinha farinha e azeite, tinha o que eles precisavam. Para dentro daquela circunstância, para dentro daquele processo de Deus na vida daquelas pessoas, era o que eles precisavam para não morrer. E Deus proveu. Porque aquilo que Deus começa, ele termina. Tudo aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida vai ser concluído a partir do momento que você obedecer a Ele e estar debaixo da palavra dele, debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aqui no versículo 16 fala: pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então nós vivemos conforme a palavra do Senhor. Esteja debaixo da palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Medita na palavra dia e noite, não se desvia dos caminhos de Deus. Ore, busque as respostas, busque a direção. Veja que Ele deu a direção. É Deus quem determina a nossa vida. É Ele que mostra para nós, vai ali, não vai lá, vira à direita, vai. Ele é o nosso Waze, Ele é o nosso Google Maps, Ele que dá a nossa direção, Ele é o nosso norte, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é tudo em nossas vidas. Então não há o que temer, não há o que temer, porque Ele é o nosso pastor. Lá em Salmos 23, só para encerrar, o versículo que é tão conhecido: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Por quê? Ele é quem cuida de nós. Ele é o nosso provedor. Tudo vem dele. Todas as coisas vêm dele. E todas as coisas devem voltar para ele. Então, para ele, a honra, a glória, a adoração, é tudo para o Senhor. É tudo para ele. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você nessa terra, mas é tudo sobre ele. Ele sabe o que faz, na hora certa, como fazer, com quem fazer. Ele tem a medida certa para você. Então não tenha medo, confia nele. Continua caminhando com ele. Mesmo em meio a circunstâncias adversas. Mesmo muitas vezes parecendo aonde a escassez vai tomar conta da tua vida, onde parece que, meu Deus, eu não estou tendo dinheiro para nada. Eu não estou conseguindo fazer nada. Mas é da onde esse nada na tua vida está acontecendo, é a partir daí que Deus vai fazer tudo. Nós conseguimos fazer até um certo ponto, até aquilo que é limitado humanamente falando para nós fazermos. Quando nós falamos é só um milagre na minha vida, é só o sobrenatural de Deus, quando eu começo a crer nisso e eu começo a entrar na obediência dele e entregar para ele, falar assim: Deus, a partir daqui eu não consigo mais, a partir daqui eu não tenho mais o que fazer.
Mas quando eu confio nele, eu não tenho medo. Porque não adianta nós entregarmos para Deus algo e depois pegar de volta. Entregar para Deus algo e depois, Senhor, está nas suas mãos. No dia seguinte você já está na tua de novo. Aí você tenta mais um pouco, não consegue, se frustra. Senhor, está nas suas mãos, não consigo. Depois pegar de novo. Não adianta. Não adianta. Ou você confia, ou você não confia. Ou você entrega, ou você não entrega. Ou você obedece, ou você não obedece. Com Deus não tem estar em cima de muro. Com Deus ou você está com Ele ou você está contra Ele. Então você tem que entregar para Ele. Confiar nele. Descansar nele. Porque Ele vai fazer. E não tenha medo da forma que Deus faz. Porque as coisas de Deus são loucura. Deus é o Deus do improvável. Se Deus quiser usar corvos para trazer alimento na tua casa, Ele vai trazer. Se Deus levantar pessoas totalmente improváveis, aquele que você nunca imaginou, às vezes aquele que você nem se relaciona bem, de repente Deus pode levantar essa pessoa para te ajudar e para te surpreender. Para provar a tua fé. Então não tenha medo daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Apenas confie que é o melhor. Que Deus ele sempre tem o melhor resultado para nós. Nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa sempre vai vir dele. Ele sempre vai dar o desfecho melhor para nossas vidas. Ele sempre vai entrar com provisão daquilo que você está precisando. Eu já vivi coisas com Deus, que eu já contei aqui várias vezes, de Deus fazer com que todo mês venha um dinheiro na nossa conta através dos nossos recursos de trabalho para pagar um acordo judicial e vinha exatamente o valor, não vinha nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E quando acabou esse acordo, esse dinheiro não entrou mais na conta. Porque Deus ele proveu daquilo que nós exatamente precisávamos para nós honrarmos com os nossos compromissos, dar de César o que é de César. Então nós honramos ao Senhor, não envergonhamos o evangelho dele, honramos com os nossos compromissos e quando aquele compromisso acabou, esse recurso não veio mais naquele valor exato. Então Deus ele proveu o que você precisa. Amém? Deus ele é um Deus provedor. Eu vou contar rapidinho antes de encerrar algo que tem acontecido na vida do meu filho, que eu vejo claramente a provisão de Deus nos mínimos detalhes. Vocês se lembram que há uns 40 e poucos dias atrás eu contei que ele estava indo embora do estado de São Paulo, indo para o Mato Grosso com a noiva dele, porque eles iam trabalhar, iam ficar lá por 6 meses. E eles foram, praticamente ficaram 24 horas no lugar e tiveram que voltar, porque não era nada daquilo que foi combinado, foi tudo, né, praticamente eles viveram, vamos falar, um engano ali, até se sentiram lesados como um golpe, porque a pessoa não honrou com aquilo que ela prometeu, não era nada verdadeiro daquilo que foi combinado, e tiveram que voltar. Só que quando eles voltaram, eles não voltaram para Campinas, eles voltaram para Ouro Fino, porque não tinha como voltar para Campinas. Não tinha mais recurso nenhum. E aí nós podemos pensar, aqui no caso de Elias, foi mandado ali para uma beira de um riacho. Um lugar onde meu filho nunca gostou de viver. Meu filho nunca gostou de morar em Ouro Fino. E Deus trouxe ele para cá, para Ouro Fino. Porque eu creio que existem propósitos na vida dele que ele ainda não entendeu. Mas Deus tem trazido ele para perto, para trabalhar isso dentro do coração dele. E da onde ele menos imaginava que ele poderia trabalhar, porque ele é fotógrafo, então ele achava que aqui ele não ia ter trabalho nenhum com fotografia. Como muitas vezes ele saiu daqui por esse motivo, revoltado que aqui ele não tinha campo de trabalho.
Pois aonde ele achou que não teria recurso nenhum, em 15 dias ele arrumou um emprego dentro da fotografia. E a partir dali, irmãos, Deus começou a mover no sobrenatural. Quem assistiu o podcast que eu fiz com o André Evangelista, se você não assistiu, depois você entra lá nesse podcast e assista. Lá está comprovado o que aconteceu. Esse irmão, dando testemunho dele aqui no podcast, ele falou que quem quisesse casar, ele pagava o casamento no civil. Meu filho estava aqui na minha casa, na hora do podcast. Conversou com ele e ele pagou o casamento no civil. Então eles deram a entrada no civil e eles vão se casar agora dia 23 de agosto. Olha o que Deus foi fazendo. E muitas outras coisas nisso aconteceram. Da minha nora ganhar vestido de noiva, cabelo, maquiagem. Ontem eles alugaram uma casa para eles. Então você entende que quando parece que não tem nada, parece que a terra seca, parece que ali não é o seu lugar, é aonde Deus te surpreende. E aonde Deus começa a prover, porque quem provê essas coisas é Deus. Deus usou a vida desse irmão do Andrezão, para prover. Deus usou a vida da Wanda, que tem um ateliê de costura, para prover o vestido. Deus usou o anúncio de uma internet para que naquele dia que saiu o anúncio dessa casa, eles viram, tá dentro do recurso que eles podem pagar. No dia que saiu esse anúncio, eles já conseguiram alugar. Tudo deu certo, documentação, tudo deu certo. Então, é Deus. Quem que pode ser atrás disso tudo? O homem? Não, é Deus. É Deus que faz. Então, da onde você pensa que não vai dar nada? Da onde você fala assim, aqui acabou, aqui só me resta morrer nessa cidade. Eu não aguento viver nessa cidade, eu odeio esse lugar. É onde Deus te surpreende. Eu quando mudei para cá, eu não gostava do lugar onde eu morava. Porque eu saí de uma cidade com 1 milhão de habitantes e vim para uma cidade de 30 mil. Para mim era algo completamente impossível de eu viver. E hoje, depois de 15 anos que eu moro aqui, eu amo essa cidade. Eu amo esse lugar. Porque eu conheço todo mundo. Para onde eu entro, eu converso com as pessoas. Eu me sinto em casa em todos os lugares que eu vou. Eu amo essa cidade. Parece que eu nasci aqui. Eu amo Ouro Fino. E eu sempre falo que eu só vou sair daqui um dia que Deus vier uma palavra de Deus e falar assim, pega as suas coisas e vai para um lugar que eu mostrarei para você, para o seu marido e sua filha. Enquanto isso não acontecer, eu não saio daqui. Para nada, por nada. Porque eu amo esse lugar. Porque aqui é onde eu conheci verdadeiramente o Deus de Israel. Aqui foi aonde Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Então Deus, Ele faz coisas na sua vida inimagináveis. Não subestime o poder de Deus. Não subestime. Porque Deus, Ele tira a glória da onde não tem. Deus, Ele faz o que ninguém acredita que pode acontecer. Mas Ele faz. Quando está dentro dos planos dEle, quando faz parte do propósito de Deus, Deus, Ele muda tudo. Deus, Ele transforma coração, Ele muda coração de pedra em coração de carne. Essa mulher aqui, ela não acreditava nele. Ela não acreditava. Ela tinha um coração fechado. O coração dela era fechado para Deus. Ela fala, o seu Deus. Aqui está escrito, o seu Deus. Se você ler até o final desse capítulo, depois de um tempo, o filho dela fica doente, o filho dela morre, Elias vai lá, ressuscita o filho dessa mulher, e ela fala aqui no último versículo do capítulo 17, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Então ela teve que passar por todos os processos para reconhecer que Ele era o verdadeiro Senhor da vida dela. Então, não deixe que os processos da sua vida façam com que você se afaste do Senhor. Permaneça nesses processos.
Porque é um propósito de Deus muito maior na tua vida. E é nesse processo, é nesse deserto, é nessa luta, é nessa dor que você vai conhecer verdadeiramente o Senhor. Você vai reconhecer quem Ele é na tua vida. Que Ele é um Deus do sobrenatural. Não subestime esse Deus. Não subestime. Porque Ele vai surpreender você. Você vai viver coisas que você não imaginava viver. Eu vivo hoje coisas na minha vida, irmãos, que eu nunca nem imaginei na vida. Não passava na minha cabeça, porque eu não conhecia Ele. Eu conhecia Deus aqui, há 15 anos atrás. Até então eu achava que eu conhecia, eu achava que eu o adorava, eu achava que eu estava no caminho certo e eu não estava. Minha vida era um balaio de gato. Mas foi aqui, neste lugar improvável que Ele me trouxe, que a minha vida foi transformada. E Ele vai transformar a tua também. Ele tem transformado a tua vida. Comece a observar os detalhes. Comece a perceber tudo aquilo que tem mudado na sua vida, mesmo que seja mínimas coisas. Mas são processos do Senhor na tua vida e através da tua vida. E muitos, eu profetizo sobre a tua vida hoje, que muitos vão conhecer a Jesus através da tua vida. Então não saia do propósito, porque tem um propósito na tua vida. Existe um propósito na tua história, para que outros venham, para que os seus venham, para que vizinhos, amigos, inimigos, pessoas da sua família, pessoas ao teu redor, venham a conhecer a Jesus através da tua vida, através daquilo que o Senhor vai transformar na tua história. Amém? E eu te convido para orar nesse momento. Vamos orar. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele. Pedir ao Senhor que venha nos transformar. Nós precisamos ser transformados. Nós somos barro. Nós somos barro na mão do oleiro. Deixa Ele fazer, irmão. Deixa Ele transformar a tua vida, a tua história. Deixa Ele fazer, deixa Ele moldar. Vai doer? Dói. Se dói passar pelos processos de Deus. Dói, mas eles são necessários para nós sermos pessoas melhores, para nos tornarmos vasos de honra do Senhor nessa terra. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Deus, por mais este dia. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem nos apresentado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da Tua palavra, através de sonhos, através de pessoas usadas por Ti, Deus. Obrigada porque o Senhor tem um cuidado por nós. O Senhor sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe aonde nós precisamos mudar. E obrigada por este carinho, Deus. Obrigada por este amor. Obrigada, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, Pai. Por isso eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, venha sobre a vida de cada um que está orando neste momento, Deus. Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas, Deus, pelo Teu amor, Deus. Que vidas sejam transformadas, Pai. Que as pessoas, elas tenham, Deus, a oportunidade, Pai, de Te conhecer verdadeiramente e Te servir, Deus, de todo o coração, Deus. Quebra, Deus, toda a religiosidade, Deus. Quebra, Deus, toda a capa, Deus, toda a máscara, Deus. Porque a Sua palavra diz que o Senhor busca por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, Pai. E se há algum impedimento, Deus, se há algo na nossa vida, Senhor, que tem nos impedido de nos achegarmos por inteiro ao Senhor, Deus, nós pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, nos revelar, Deus. Nos revelar o nosso coração. Nos revelar, Deus, aonde nós temos errado. Aonde nós temos nos desviado dos Seus caminhos, Deus. Aonde nós temos desacreditado, Pai, do Teu poder em nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor é aquele, Pai, que multiplica. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que faz de novo
conserta aquilo que está quebrado, alinha aquilo que está desalinhado, Deus. Vem, Senhor, multiplicando, Deus. Vem provendo, Deus, na mesa do órfão, da viúva, do necessitado, Pai, material, do necessitado espiritual, emocional, Deus. Que o Senhor venha prover tudo aquilo que cada um tem precisado. Porque o Senhor é o único Deus que pode nos dar aquilo que nós precisamos. O Senhor é o único Deus que pode preencher o nosso vazio. Porque o nosso vazio, Deus, é o tamanho da grandeza do Senhor. Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Nos livra de todo mal. Nos livra, Senhor, de toda armadilha, de toda palavra contrária. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus toda palavra de maldição, toda palavra contrária contra as nossas vidas. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Que seja derramado somente as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre as nossas cabeças, em nome do Senhor Jesus. Guarde o nosso dia, Pai. Nos abençoa, fala conosco, Deus. Abra, Deus, os nossos ouvidos, Pai, espirituais. Nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos ver a Tua face. Abre os nossos olhos, Senhor. Descortina, Deus, daquilo que está no oculto. Abra o nosso coração, Deus. Rasga ele, Deus. Rasga o nosso coração, Deus. Que nós estejamos diante do Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração obediente, Pai. A Tua palavra, a Te servir com alegria e com gratidão, Pai. Guia os nossos passos, que os nossos passos sejam os passos de Jesus, que nós andemos, Pai, no caminho aonde o Senhor nos mandar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos, Pai, neste dia. Esteja conosco, Deus, porque tudo o que precisamos está somente no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que palavra abençoada para esse dia que nós recebemos hoje. Eu glorifico o nome do Senhor pelo cuidado dele, pelo cuidado de Deus, porque muitas vezes nós ficamos tão desesperados em meio ao caos da nossa vida, em meio aos problemas, às dores, os lutos, não sabemos o que fazer, achamos que é o fim, mas o Senhor está conosco. Amém? Você não está sozinha na tua luta. Deus está contigo. Deus está contigo em nome de Jesus. Creia nessa palavra, medite nesta palavra, ore ao Senhor. Ore ao Senhor durante o teu dia. Lavando louça, caminhando, limpando banheiro, trabalhando. Converse com Ele, que Ele está aí para te ouvir. Amém? E encher teu coração de alegria e da paz que excede todo o entendimento. Amém? Um beijo para você. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E eu espero você amanhã aqui, a partir das 8h15 da manhã, para nós começarmos o nosso dia debaixo da palavra de Deus, na presença do Senhor, porque tudo que nós precisamos na nossa vida é estarmos com Ele. Amém? Um beijão, fica com Deus e até amanhã. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.